Désolé, on a une clientèle exigeante. On va pas se permettre de prendre quelqu'un sans expérience. Oui, mais personne n'a faire confiance pour être chef. Vamos começar este debate em torno do filme. Mais uma vez queria dizer que do meu lado direito temos o Pedro Miguel Dias, que é um empresário e um jovem empreendedor, um jovem empresário, por acaso aqui desta área de Viseu, e por acaso ou não, o Presidente da Câmara de Viseu, o professor Almeida Henriques, que, como sabem, a Inês há pouco disse, tem uma experiência de ajudar na criação de empresas. Antes de passar a palavra a cada um, queria só fazer um pequeno comentário ao filme. Este filme, em França, criou uma certa discussão, porque o caso que vem na história do protagonista aconteceu. Claro que o filme depois dramatiza um pouco, mas esse foi o ponto de partida para o Pedro Ricano escrever este argumento, e ele fez-lhe muita impressão. Ele, quando deu as entrevistas no filme, disse mesmo que a ideia de fazer este filme era para expressar um pouco uma indignação que há em França, e quem diz França pode dizer qualquer lado na Europa, para que um jovem empreendedor tenha os empréstimos bancários e todas as condições para fazer o seu negócio. Este filme é uma visão um bocado negra de que muitas vezes as coisas não são nada fáceis. E se calhar eu passava a palavra ao Presidente da Câmara de Viseu para lhes perguntar, já agora, para fazer um pouco de comentário a esta situação. Não vou pedir para fazer crítica do filme, mas queria saber um pouco este lado, este pesadelo que pode acontecer se hoje, cá em Portugal, em 2014, é uma prática comum as pessoas endividarem desta forma quando estão a fazer a tentativa de fazer o seu primeiro negócio. Então, muito boa tarde a todos. Eu queria começar por cumprimentar todos os presentes e, obviamente, cumprimentar os meus colegas aqui do painel e saudar a iniciativa, porque acho que é muito importante que, efetivamente, neste ano europeu se discuta, por um lado, as duas vertentes que no fundo temos neste filme. Se fôssemos a fazer crítica cinematográfica, se calhar entraríamos por um caminho que não faria muito sentido no filme. Mas penso que ele é sobretudo útil pelos dois temas que são aqui abordados, que eu acho que são aqui, por um lado é abordado, tudo corre mal, não é? Portanto, a única coisa que ele faz bem feito é o ato, enfim, de voluntarismo excessivo que tem no início da sua atividade, mas aborda aqui a dificuldade de acesso à atividade empresarial e depois aborda também uma lógica de defesa do consumidor. Portanto, a perspectiva depois de uma pessoa endividada, de um casal extremamente endividado, que não encontra propriamente os mecanismos de apoio para sair desta situação. E depois até há aqui um anacronismo, que é o facto de, afinal, a ideia estava certa, não é? Porque outros acabaram por ter sucesso com a ideia deste jovem, o que muitas vezes acontece na vida. Agora, também diria que a história, mesmo que seja baseada num facto real, há desde logo aqui uma dose de exagero na forma inicial da avaliação da banca, não é? Não era um banco português, com toda a certeza, nem do sistema bancário português, porque dificilmente aconteceria um financiamento feito desta maneira. Por outro lado, prova-se aqui que o empreendedorismo, hoje é uma palavra que entrou muito no vocabulário de toda a gente. Enfim, o empreendedorismo é uma forma de estar a vida, não é só criar empresas, é também uma forma de empreender em todos os domínios. Eu, no meu caso concreto, a minha vida profissional começou aos 16 anos, 15, 16 anos, a vender livros porta a porta. Portanto, foi assim que eu, de alguma maneira, comecei a entrar na vida que fiz. E, portanto, foi assim que eu tirei o curso e que depois me catapultei para uma outra atividade, numa altura em que a inflação era elevada em Portugal, muito elevada, e em que surgiram as compras em grupo. As pessoas juntavam-se para comprar carros, depois também para comprar viagens, e como todos os dias os bens aumentavam de uma forma exponencial, o que para os mais novos que aqui estão será uma novidade, na altura era uma realidade, as pessoas juntavam-se em grupos e toda a gente pagava, grupos que duravam normalmente 60 meses, eram 120 pessoas, todas pagavam a mesma prestação por mês, e à medida que o bem ia aumentando,
o valor era repercutido em todas as pessoas. Portanto, tudo que recebia o bem, em primeiro lugar, tinha a vantagem de ter um bem à cabeça e praticamente lhe tinha custado uma prestação e depois pagava até ao fim. O último tinha uma vantagem, é que o valor médio do carro era o valor que decorria daqueles 60 meses. Portanto, este foi um sistema onde eu primeiro ganhei dinheiro de serviço, não é? Depois, portanto, o empreendedorismo é um pouco isto. E no meu caso concreto, toda a minha história de vida é muito, quer nas empresas, no ativismo empresarial e mesmo na política, aquilo que eu muitas vezes me apelido é que sou um empreendedor. Sou uma pessoa que efetivamente tenho as ideias e procuro pô-las na prática. Agora, hoje, nos dias que correm em Portugal, eu diria que já era difícil acontecer uma situação destas. Primeiro, porque o próprio sistema público já não está a empurrar as pessoas como empurrava no passado para situações de desespero. Eu recordo-me que, na altura, era Presidente da Associação Industrial de Viseu e o próprio Instituto de Emprego tinha aquelas iniciativas locais de emprego, em que praticamente se procurava quase empurrar uma pessoa para a criação do próprio posto de trabalho. A maior parte das vezes, o que é que aconteceu? Estava-se a empurrar as pessoas para a desgraça, não é? Porque não se dava a preparação inicial, designadamente ao nível das noções básicas que podia ter, não se criava um plano de negócio para que a pessoa se pudesse abalançar. A pessoa abalançava-se, muitas vezes vivíamos também momentos de alguma euforia económica em Portugal e eu conheço muito o gente que começou a sua vida exatamente como estes jovens, é? Completamente endividados, sem maneira de sair. Portanto, diria que hoje isto já era mais difícil de acontecer, porque acho que em Portugal hoje está mais ou menos interiorizado um espírito empreendedor. Aliás, a própria situação, costumo dizer que a dificuldade aguçou o engenho. E as pessoas hoje em dia, face às dificuldades que o país tem, às dificuldades muitas vezes de acederem ao mercado de trabalho, acabam por muitas vezes se surpreender com as próprias ideias que têm, com a forma como se conseguem abalançar à criação do seu próprio emprego. E seguramente que, quando ouvimos o testemunho aqui deste meu conterrâneo, vamos verificar que é assim, e eu tenho verificado também aqui no terreno que várias pessoas se têm abalançado. Do ponto de vista do município a que eu agora presido, há 2 meses e meio esta parte, seguramente que há duas atitudes muito enérgicas que estamos a ter. Uma é no sentido de captar investimento que dê ocupação a pessoas qualificadas e menos qualificadas, porque há dias assinámos um contrato com a Vis Direct para a criação de um centro de competências Microsoft em Viseu que começa com 30 pessoas qualificadas e poderá chegar às 150, se tudo correr bem, em 3 anos. Estamos à procura de outras soluções, mas também a criar uma dinâmica, designadamente com o Instituto Politécnico e com outras escolas de ensino superior, como o Piaget e a Católica, e no sentido de a incubadora que estamos neste momento quase a finalizar do ponto de vista de espaço físico, a ser integrada com a incubadora do Politécnico e com a incubadora da Associação Industrial, para se criar aqui uma verdadeira rede que não só faça a promoção da atividade empresarial muito centrada na vertente académica, mas ao mesmo tempo estamos a trabalhar, aliás, na minha equipa tenho um vereador que tem um plano que não é muito comum em Portugal, é um vereador das freguesias e do desenvolvimento rural, porque estamos a procurar também fazer freguesia a freguesia, encontrar âncoras que efetivamente ajudem cada uma das freguesias, sobretudo aquelas que estão mais desertificadas e com menos capacidade empreendedora, a encontrarem soluções. Ainda há dias, em Cota, lançámos uma, que é talvez a freguesia mais recôndita, mais longínqua, face ao centro da cidade. Começámos a lançar um projeto ligado ao empreendedorismo rural, e já lá existem 2 ou 3 projetos de jovens que são dedicados à agricultura. Estamos a ver neste momento também numa outra freguesia aqui mais longe, onde temos a possibilidade de vir a criar, em instituir lá, trazer uma empresa que vai lá pôr o seu centro de formação a funcionar. Portanto, estamos a procurar encontrar aqui algumas âncoras que estimulem. E, por outro lado, aproveitar salas que temos hoje subaproveitadas por esse conceito fora e passar a ter um espaço em cada freguesia onde seja apoiada exatamente a atividade, para que estes erros não sejam cometidos. Exatamente para que, quando as pessoas têm ideia, tenham um suporte de alguém que os ajude a fazer um bom plano de negócio, a aceder ao crédito necessário para iniciar a atividade, a poder encontrar um business angel ou um padrinho empresarial que o possa ajudar e, ao mesmo tempo, depois permitir que as pessoas vão para o mercado. Mesmo o ninho, a incubadora de empresas que está a ser feita neste momento, a ser construída no centro histórico, a nossa ideia é que ela também possa servir
para o efeito disseminador de regulamento do centro histórico do ponto de vista económico. Isto é, que algumas das atividades que venham a ser centradas ali, no domínio das tecnologias, no domínio das indústrias criativas, portanto, mais centradas nesta área, possam também encontrar depois ali um ambiente acolhedor, eventualmente com um hostel ao lado que possa servir de apoio, e possam encontrar ali um ambiente que permita que estas próprias empresas nasçam ali e se possam disseminar ali um pouco central. Portanto, em conclusão, para não estar a fazer uma intervenção muito longa, eu diria que hoje, quer do ponto de vista nacional, quer do ponto de vista municipal, nesta nova era de preocupações que temos, e hoje a criação de valores está no centro das preocupações, diria que há duas questões que estão no centro das preocupações de qualquer autarca que queira estar atento a estas matérias, uma é a área social até a área económica. E na área económica, obviamente que temos que ter aqui uma grande preocupação de apoiar quem efetivamente tem boas ideias, e hoje há mecanismos. Uma das coisas que nós nos propomos fazer a curto prazo é também criar um fundo de microcrédito para ajudar esta rede que estamos a procurar criar. E, portanto, entrar noutras redes já existentes. Aliás, uma delas, que é a rede de empreendedorismo e inovação que eu criei quando estive no Conselho Empresarial do Centro, e depois agrega as incubadoras todas da região centro, é também uma rede onde Viseu também se irá inserir para poder fazer toda esta dinâmica. Portanto, diria que hoje está criado um ambiente muito mais propício a ajudar e a estimular as jovens que tenham ideias do que estaria no tempo em que eu comecei a vender livros, não é? Era um bocadinho diferente esse momento. A outra vertente que aqui foi abordada, que é a defesa do consumidor, eu também diria que demos um grande salto do ponto de vista europeu. Eu tive essa responsabilidade da área do consumidor durante os 2 anos que estive no governo, e nós produzimos boa legislação. Este caso aqui em Portugal passaria imediatamente por, se a pessoa quisesse, por um acompanhamento jurídico através de uma rede que foi criada. Gratuito, exatamente. Feito de uma base de voluntarismo. E já agora antecipo que o município de Viseu, em conjunto com um conjunto de instituições, se candidatou. Estamos à espera do resultado para passarmos a ter em Viseu uma das que foi uma promessa eleitoral que eu fiz, um gabinete de apoio às famílias e às pessoas endividadas. Exatamente porque há um momento que, se for feito o aconselhamento, ainda se vai a tempo. Se não é feito o aconselhamento, vai aparecer um indivíduo como aquele que se vai aproveitar da situação, ele é que vai ficar com o lucro, e o que teve com a ideia acaba por ter este destino. Portanto, eu diria que, sem querer pintar o quadro cor-de-rosa, obviamente que não é fácil, a vida empresarial é muito difícil, é preciso uma boa persistência, mas eu direi que hoje em Portugal e no município de Viseu estarão criadas boas condições para ajudarmos aqueles que querem ter boas ideias, e as próprias escolas hoje estão muito mais viradas para isto. Hoje dificilmente encontro uma escola aqui no Conselho que não tenha a preocupação de transmitir alguma informação, de promover atividades viradas para a promoção do espírito empreendedor. Portanto, eu diria que hoje estamos num patamar muito mais interessante do que aquele que estava há uns anos atrás. E ele é bem necessário, porque muitos dos jovens qualificados que hoje estão numa situação de desemprego, e são muitos, infelizmente, a porcentagem é das mais altas da Europa, têm duas hipóteses: ou encontram um emprego, e isso é difícil, embora há que continuar a lutar para que isso aconteça, ou emigram, que é uma pena, até pelo investimento que o país andou a fazer deles, e quem emigra normalmente são os nossos jovens mais qualificados, que acabam por ser mão de obra de outras instituições para esse mundo fora, que não tiveram o custo da formação, e por isso é que este Centro de Competências da Videira também é um bom exemplo, porque o que é que se está a fazer aqui é, em vez de exportarmos talento, é fixar o talento e exportar conhecimento. É bastante diferente. Esta atitude que vamos ter que ter cada vez mais em Portugal. A outra questão é empreender, ter uma boa ideia e procurar os mecanismos certos para a pôr na prática, através do apadrinhamento, através de business angels, através de um microcrédito, enfim, hoje já através da incubação. E em Viseu, a verdade é que tem neste momento 2 incubadoras, será até 3. Portanto, diria que temos aqui uma possibilidade de resposta. Eu queria só passar a palavra ao Pedro, e para quem está aqui na audiência e ainda não sabe o que ele faz, para explicar um pouco qual foi a sua ideia para se tornar empreendedor, e já agora, se tiveste algum tipo de... Estavas a ver o filme, se passaste um pouco por aquilo no começo,
sobretudo para ativares a tua atividade. Podes responder por aí. Acho que isto está a funcionar. Boa tarde a toda a gente. Obrigado pelo convite, antes de mais. Para vos dizer, contar um pouco da minha história, portanto, eu licenciei-me, portanto, fiz um percurso académico, como a maior parte das pessoas que estão aqui. Durante o percurso académico, estive sempre a trabalhar, portanto, e tive sempre dúvidas. Percurso empresarial ou percurso profissional na área que eu me licenciei. Portanto, eu sou professor de Educação Física, eu licenciei-me em Motricidade Humana no Instituto Piaget. Portanto, e naquela altura, eu acho que o próprio país acabou por me dar a resposta que eu mais procurava. Portanto, eu acho que tinha competências dentro do empreendedorismo. Comecei um projeto completamente do zero. Capital que eu juntei ao longo do percurso académico enquanto estive a trabalhar, aproveitei esse dinheiro para ser a minha alavanca, para começar o meu projeto empresarial. Portanto, e comecei com a minha atividade com exposição zero à banca. Portanto, eu acho que exatamente o contrário daquilo que nós vimos aqui no filme. Agora, qual é a atividade para quem não... Portanto, eu comecei portanto, estou a trabalhar na área da tatuagem e do piercing. É uma atividade que está muito em voga agora nos dias de hoje. Portanto, mas quando eu comecei, isso também era importante transmitir isso às pessoas. Quando eu comecei, por uns fui apelidado de maluco, louco, por outros de visionário. Portanto, não havia a indústria em Portugal, simplesmente. Portanto, eu felizmente fui uma pessoa que viajei muito. Portanto, o meu pai ele tem uma gráfica, é empresário, portanto tive esse conhecimento e esse know-how. A minha mãe era professora e era funcionária pública. Portanto, tinha as duas vertentes dentro de casa. Isso acabou por ser interessante no meu crescimento. Tive a possibilidade de poder viajar, de conhecer outras culturas, sempre gostei de arte. Portanto, eu associei um gosto que tinha, que era a arte, à parte empresarial. Portanto, como lhe estava a dizer, comecei a minha atividade do zero, não havia indústria em Portugal. Eu, quando comecei, para terem uma noção, daí me chamarem de louco, havia 15 lojas em Portugal, hoje em dia há 1500. Portanto, conseguimos perceber que isto em meia dúzia de anos houve um crescimento muito grande. Portanto, comecei cá, em Viseu. Fui apelidado de louco novamente, não estava no grande centro, nem Porto nem Lisboa. Mas uma grande cidade, não é? Uma grande cidade. Consegui provar a toda a gente que não precisas de estar num grande centro como Porto ou Lisboa, podes estar numa cidade como Viseu e fazeres um projeto pioneiro e um projeto que te leva a todo mundo. E o tipo de apoios tiveste, não? Ao longo do crescimento, a empresa foi crescendo, portanto eu comecei a trabalhar sozinho, hoje somos 13 pessoas a trabalhar na empresa. Portanto, à medida que o projeto foi crescendo, foi necessário alimentar o projeto, como é óbvio, não é? Foi preciso investir, foi preciso alimentar o projeto e devagarinho fui procurando apoios e felizmente fui sempre conseguindo os apoios, mas também mais uma vez porque a experiência foi exatamente ao contrário daquilo que nós vimos no filme. Para nos poderem dar apoios, nós tínhamos que apresentar um plano de negócios que tivesse algum fundamento, não é? Senão... Há pouco falava-se aqui que quando as pessoas se endividam mais, começamos a entrar num pesadelo, mas já também a fuga para a frente, quase como este personagem, na altura estava sem emprego e fugiu para a frente e endividou-se. Esta gestão do crédito e da dívida é uma questão que também tem que se pôr, porque há pessoas que só assim conseguem mais tarde poder reaver, mas há aqui depois uma linha muito tenue até quando é que se pode gerir e fazer essa gestão, não é? E estamos num Estado europeu, o filme também passa-se em França, aqui como é que acha que a Europa de hoje olha para este tipo de atividade de risco? Olha, os Estados e a União Europeia hoje têm uma responsabilidade para regular. Em Portugal hoje, por exemplo, um banco, com legislação que foi produzida recentemente, nunca pode avançar para uma fase de execução sem fazer a negociação prévia. Isso é um direito que os cidadãos hoje têm. Por outro lado, também foi regulada nestes últimos tempos a vertente dos chamados juros usurários. Portanto, há aqui algum trabalho que tem vindo a ser feito do ponto de vista europeu e diria que Portugal até é pioneiro em algumas matérias em que neste momento se legislou nos últimos 2 anos.
diria que Portugal até é pioneiro, digamos que nesta criação da rede de acompanhamento das pessoas endividadas, nesta obrigatoriedade da banca passar, digamos que foi quase criado para as famílias aquilo que se tinha criado para as empresas, não é?